Queridos amigos e telespectadores, agora inteirinho para você o programa Clínica da Alma para abençoar, curar e restaurar a sua vida e a sua alma também. Quer ser abençoado e quer abençoar outras pessoas? Já ligue aí para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu vizinho, já grita aí na janela, olha, a Clínica da Alma começou. E eu sei que Deus tem uma palavra de bênção para todos aqueles que estiverem assistindo também. Claro, você pode participar aqui do nosso programa, você pode trazer a sua participação, a sua pergunta, o seu motivo de oração, para que os pastores deste ministério tão precioso ore, interceda e responda a você. Então, 3253-3320 é a sua participação ao vivo. Bem como também você pode deixar a sua participação registrada na nossa central de atendimento ao telespectador, o nosso CAT 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Além do que, você também deve acessar, deve ser um seguidor do Clínica da Alma no Twitter, @Clínica da Alma, e eu tenho certeza que palavras diárias, mensagens, reflexões ali impactarão a sua vida, mudarão talvez o curso do seu dia através do poder que há na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ok? Muito claro? E agora eu a recebo aqui e abençoo os pastores queridos, pastor Rogério, com seu topete indefectível. A benção, Sérgio. Tudo bem, Rogério? Graças a Deus. Sexta-feira de bênção, semana vencida. Bombando, bombando. Amém. Pastor Rogerinho, mais uma vez, alegria tê-lo aqui. Obrigado, Sérgio. E também o nosso querido pastor Guerra, um homem de dupla honra, não é? Amém. Dupla bênção. 2 para você, né? 2 para mim, então. O senhor é 3, sempre mais. benção, O senhor é sempre muito gente boa. Bom, né? É bom estar com você aqui. É isso aí. E agora, queridos telespectadores, eu trago para vocês o tema de hoje, a cultura da desonestidade. A cultura da desonestidade, Salmos 14, 2, 4 e 7. Não é isso, pastor Rogerinho? Isso, Sérgio. Que já está com a Bíblia ali, Apóstolos. Eu não quero ler hoje só os 3 versículos que você Citados. mencionou, né? Mas eu quero ler o Salmo todo, porque vai nos dar uma ideia maior exatamente dessa cultura e daquilo que já está não somente no coração do homem, mas no coração do povo. Então diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, façam abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o pão, o meu povo, que, como se comessem pão, eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Pastor Rogério, permita-me interromper logo após a leitura, antes de discorrermos sobre a cultura da desonestidade. Como ontem iniciamos aí esse tema falando sobre a desonestidade, muitos telespectadores trouxeram as suas perguntas, nos enviaram as suas perguntas, né? E eu quero registrar algumas participações aqui dos nossos queridos telespectadores. A Maria José, ela diz: esse programa tem sido uma bênção na minha vida espiritual. Que Deus abençoe e continue, né, abençoando esse ministério. Obrigada. Ela pergunta para vocês aqui. Alguém que não quis se identificar, mas de Belo Horizonte, então responde a sua pergunta, ela vai responder a muitas, tá? A muitas pessoas. É possível a pessoa ser crente, convertida, e mesmo assim, na caminhada com o Senhor, ela precisar de acompanhamento emocional?
Precisa, com certeza. Com certeza Precisa. que sim. Porque ela precisa. vai com uma bagagem bem, né, pesada do mundo e ela tem que ser acompanhada para aliviar isso, né? São maldições, são coisas Traumas, traumas processos da alma. traumáticos na Isso, vida, né? tudo isso vai ter que ser trabalhado. Tá? Muito Serginho, bem. essa é uma realidade que a igreja hoje ela não tem mais o privilégio de fechar os olhos diante dela. Porque antes a gente não tinha recursos, a gente não tinha a visão, os ministérios nessa área não eram tantos e não eram reconhecidos, nós não tínhamos literatura de referência. Então, era bem complicado trabalhar essas questões emocionais há uns 20, 30 anos atrás. Mas hoje, o que nós temos não apenas visto dentro da igreja, mas também de acordo com a nossa prática no ministério e a nossa própria vivência pessoal, ela não nos permite fechar os olhos a essa realidade. Então, Jesus, quando a gente pensa no texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que o Deus de paz vos santifica em tudo, Ele vai nos santificar no corpo, na alma e no espírito. Então, esse processo de santificação que nós temos através de Cristo Jesus, ele também é um processo que se verifica na alma das pessoas. Então, nós não podemos pensar que o sacrifício de Jesus se resume única e exclusivamente em levar as pessoas para o céu. Senão, seria muito simples. Se converteu, vai para o céu e acabou. Mas o propósito vai muito além disso. Nós precisamos, e como o Senhor diz, estar irrepreensíveis quando vier o Senhor Jesus Cristo, inclusive na nossa alma. Então, essa é uma realidade. E essa realidade, ela hoje, né, de uma maneira, eu estou falando isso só pela nossa vivência no ministério. Nós temos hoje mais de 200 pessoas aguardando atendimento por causa de situações que precisam ser resolvidas na alma. E temos mais de 100 pessoas, nós devemos ter umas 150 pessoas a 200 pessoas sendo atendidas. E mais de 200 pessoas aguardando atendimento. Então, essa é uma realidade que é da Igreja do Senhor. E todas essas pessoas têm uma experiência com o Senhor. Amém. Pastores, hoje aqui, né, o tema ele é muito interessante, mais do que atual, né, essa questão da honestidade, desonestidade, isso diz respeito diretamente ao testemunho do crente. Então, nós temos muitas participações e eu vou querer contar com o poder de síntese de vocês para a gente conseguir passar tudo e honrar o nosso telespectador, né? Então, a Vanessa de BH, se alguém usar de desonestidade com outra pessoa e eu souber, devo alertar a pessoa ou ficar neutra? Alertar quem? Quem está sendo desonesto ou o outro que está sendo enganado? Vamos caminhar pelos dois. Vamos caminhar Aqui pelos ela dois. não diz, né? Mas Nesse caso, a gente tem que buscar assim, sabedoria do Senhor, né? Para como a gente deve atuar, ou seja, o que a gente deve fazer. Então, sabe, a gente não deve sair apontando o dedo e sabe, instigando as pessoas. Então, é importante a gente buscar a sabedoria de Deus e saber exatamente o que você precisa fazer. Então, você deve procurar a pessoa que está sendo enganada ou você deve procurar a pessoa que está enganando, né? E chamar a atenção. Então, essa é uma situação que a gente precisa buscar a sabedoria do Senhor para a gente não ficar vendido, não é? Tem que ver se o outro está preparado também, né? Exatamente. Emocionalmente para ser abordado nessa situação, né? Aí Mas o interessante é ser um alerta, né? Claro, Aquela lógico. pessoa, Com tudo, certeza. olha, pensa sobre isso, né? Sim. Então Com é importante certeza. falar. Claro. Agora um outro telespectador que não quis se identificar, e até a gente respeita muito isso, nos faz a seguinte pergunta: uma pessoa pagou para facilitar um exame da carteira de habilitação. Como resolver esse caso de desonestidade? A pessoa está com a carteira já? Parece que sim, já conquistou, mas só só uma foi por perguntinha esse complicada. meio, né? Houve
Talvez ali ela aqui usou o termo pagou, então houve uma corrupção. Corrupção. Não é o ideal, né? Quer dizer, abrir uma brecha, uma legalidade sobre a sua vida. A consequência, ela vem. Então, o que deve ser feito? A pessoa precisa se arrepender disso, né? Pedir perdão ao Senhor e que, já que está com a carteira na mão, quer dizer, na realidade, que isso não vire um hábito, até porque hoje o tema de hoje é justamente isso, sobre a cultura, né? A cultura que nós vivemos no Brasil, que tudo facilita isso, tudo te leva a fazer isso, né? Quer dizer, você consegue as coisas muito mais rapidamente. Então, a pessoa precisa se arrepender, pedir perdão ao Senhor, porque abriu uma brecha na sua vida. Exatamente. Quando fala-se até da cultura, né, pastor Rogério, a gente já combate diretamente a questão do jeitinho brasileiro. Isso é uma maldição que tem que cair no nosso Brasil. Em nome de Jesus. Com De certeza. sempre ali se esquivar pelo meio mais fácil, meio mais corrupto, eu dou um jeito. Não. Aquilo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado continua sendo errado, ainda que todos estejam fazendo. Ok? Sérgio, Jesus fala que ele é o caminho, não é atalho, não. Não é atalho, Não é? exatamente. A pessoa fica pegando atalho, isso. Não é de Deus, isso. não. É verdade. Mais uma pergunta também de Belo Horizonte, de um telespectador que não quis se identificar. Pergunta sobre compras no exterior. Quando passamos pela alfândega e não declaramos as compras que excederam a cota permitida, estamos sendo desonestos? Aí, Rogerinho, essa aí você que é um homem Você viajado. que viajado aí, ó. Você que já esteve nos Estados Unidos. Transcultural, Rogério. Rogerinho. Serginho, a questão é o seguinte, você tem uma cota, a lei fala isso, e a pessoa, quando ela recebe o formulário para preencher na sua chegada ao Brasil, no formulário também fala isso. Então, tem determinadas coisas que são objetos de uso pessoal e que a lei também resguarda isso. Então, o que você precisa entender é o que realmente é objeto seu de uso pessoal e que mesmo que você tenha comprado no exterior, ele já é seu de uso pessoal. Mesmo assim, ele precisa ser declarado. Por quê? Porque a lei diz isso. E no formulário de alfândega, você tem lá exatamente essas informações. Então, se você não declara, você já sabe que está sujeito a uma fiscalização da Receita Federal ainda no aeroporto, tirar todas as coisas que estão ali, verificar tudo aquilo que você está trazendo em excesso, né? E pagar a multa. E a multa é 100% o valor. Então, é desonestidade se não fizer. Então, bem claro aqui, e fique aí um alerta a todos vocês, telespectadores. Nós precisamos ser justos. Justo é aquilo que é certo, ok? Mais uma participação também aqui de Belo Horizonte e de alguém que não quis se identificar. Conheço um pastor, essa é delicadíssima, essa traz tristeza, principalmente para mim, que estou passando para eles agora essa pergunta. Então, observe bem a questão da seriedade do testemunho, das características da nossa nova vida com Cristo, o que isso tem que representar na nossa coletividade. Conheço um pastor que é empresário, mas todos falam que ele só nega o imposto, o que é uma suposição. Isso não é falta de caráter? O próprio Senhor disse, dê a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Obrigado. Considerando então que isso seja um fato, é falta de caráter? Serginho, a própria pessoa já quando fez, ela não fez uma pergunta, ela fez um comentário já uma citando colocação. a palavra de Deus. Ela mostrou o vírus e deu o antídoto. E também ela colocou que está ouvindo os fatos, mas não tem certeza também não. Pela colocação ela ouviu, aí, não deu mas se a gente certeza. considerar, vamos dizer que isso seja uma verdade. Sim. É falta de caráter, tem que pagar todos os impostos, porque isso aí é um roubo ao nosso fisco, é roubo à nossa nação, ao tesouro do Com nosso certeza, país. Eu queria, Sérgio. defraudação, né? Ainda que não concordemos com essa carga tributária excessiva que vivemos sob ela.
isso aí é complicado, mas isso aí é um outro processo, por isso da importância da oração para essas eleições, de um voto consciente, e aí onde que a igreja precisa se posicionar, não só na questão do voto, mas na questão da oração. Não é isso, pastor? Eu queria aproveitar, Serginho, essa pergunta e a pergunta anterior também da carteira, porque essas duas perguntas, elas estão conectadas exatamente com o tema que a gente está trabalhando hoje, que é a questão cultural da desonestidade. E o quanto que a nossa sociedade e as estruturas governamentais legitimam essa cultura, estabelecendo dificuldades para que as coisas andem no caminho normal que devem seguir, favorecendo a corrupção e favorecendo a sonegação. Então, no caso, por exemplo, tem pessoas que tentaram a carteira 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e o próprio instrutor costuma chegar, e a gente conhece casos disso, claro. Graças a Deus a gente não tem mais isso hoje em Belo Horizonte, né? Mas a gente tem casos que o próprio instrutor pergunta se a pessoa quer passar no próximo exame e qual é o caminho que ele dá. Então, aquele instrutor que já reprovou aquela mesma pessoa 1, 2, 3, 4, 5 vezes, oferece um caminho para que na próxima vez ela passe no exame. Na verdade, você usou a palavra instrutor, deve ser examinador. Examinador. Então, a gente tem essa situação. A pessoa ela está imbuída de um poder e usa esse poder em benefício próprio, mesmo que prejudique os outros. A questão da sonegação, né, que a carga tributária, muitas vezes, ela é tão pesada sobre determinados segmentos, porque determinados segmentos, eles têm condições de pagar excelentes contadores e excelentes advogados para burlar a carga tributária. Quem não tem condições de arcar com esse custo, acaba tendo que arcar com o custo de pagar os tributos. E se não paga, realmente é uma infração à lei. E isso traz consequências, porque a qualquer momento ela poderá ter uma fiscalização e ter que recolher tudo isso, ou até mesmo fechar as portas por não ter condição de arcar com essa despesa. Mas a carga tributária que nós temos no Brasil, ela é pesada, porque alguns sonegam muito, né? E muitos pagam muito, né? Então... Ok, Rogério. Agora mais uma outra aqui, agora mais no sentido familiar, não é? Bom dia, pastores, que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Acompanho a Rede Super há muito tempo e me ajuda muito. Lembrando que essa é uma participação também anônima, tá? Uma pessoa que é casada há 30 anos só na Igreja Católica, abre parênteses, não há nem registro civil, fecha parênteses, é aceita pela Igreja Cristã, peço oração pela minha vida emocional e espiritual, obrigada. Obrigado você que sempre nos prestigia aí, participando conosco do programa de Clínica da Alma, e eu sei que vai ter bênçãos ainda para você. O certo é casar no civil. Na verdade, aqui é aceita pela Igreja Cristã? A questão de se tornar membro do batismo, aí necessita a regularização civil, conforme a palavra em 1 Pedro 2, 15, 16, fala que devemos nos sujeitar à instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, bem como as autoridades por ele enviado. Assim como também em Romanos 13, devemos nos sujeitar a todas as autoridades como enviadas por Deus. Então, se hoje o país ele vê essa condição de reconhece o casamento pela união estável e pelo casamento, o registro civil, então para essa pessoa vir, ela precisa de regular sim essa questão, aí é quando nós a batizaremos, independentemente de qual tenha sido ali o credo anterior. Porque a palavra fala vem como está, mas chega e transforma. E é o cuidado emocional que foi respondido na primeira pergunta. Isso, para a transformação. Então a pessoa vem, ela vai ser transformada, ela vai ser orientada, né, como ela deve fazer, qual atitude e tudo. Então a orientação
vem, né? Igual você falou, aquela questão da outra pergunta aí. A questão da pessoa vem da alma, como é que vem lá para ser transformada, ser trabalhada. Então, essa pessoa vai ser trabalhada até nessa questão aí. Se vocês me permitem, deixa eu só dar um conselho para alguma telespectadora, um telespectador vive isso. Querido, conquiste do seu marido, da sua esposa, do seu cônjuge essa questão. Talvez para o seu cônjuge ele justifique dizendo: olha, para mim é só um papel, nós já estamos casados aqui, como nesse caso, há mais de 30 anos, então não é só mais um papel, é uma condição de regularizar. Porque se você for preencher aí alguma coisa, alguma ficha cadastral, colocar solteira quando você gostaria de colocar casado ou casada, é uma questão emocional muito forte. Então conquiste o seu cônjuge, peça para ele até um presente. Quem sabe esse presente que virá aí do Natal, de Ano Novo, de aniversário, de Dia das Crianças, 7 de setembro, enfim, se você quiser, seja esse presente da regularização civil, porque é muito importante estarmos sob a lei dos homens. Cumprindo isso, certamente nós estaremos sob a lei do Senhor. Amém? Vamos lá, caminhando aqui, uma pergunta para vocês, também de alguém que não quis se identificar. Eu estou dizendo isso porque isso é bom, porque a pessoa entende que ela está segura aqui, não é? Com certeza. Perdi meu marido há 3 meses. Estou passando por um momento de dor muito grande. Orei por ele durante 11 anos, mas ele faleceu de uma forma trágica. Foi assassinado em consequência de seus próprios erros. Essa irmã escreve: me sinto derrotada como cristã. Parece que minhas orações não foram ouvidas. Como posso me restabelecer? Ela não se identifica. Não, é de Belo Horizonte. Deixa eu dizer assim, minha irmã, como que você sabe ou tem certeza de que ele não aceitou a Cristo? Como que você tem convicção de que ele não se entregou para o Senhor? Você não tem, você não sabe. A gente não sabe o que acontece na vida. De um testemunho dela ali. A gente não sabe. Só na glória mesmo. Então, assim, eu entendo que você perdeu e foi uma forma trágica, 3 meses, está muito recente. Verdadeiramente você está sensível, fragilizada e é normal e natural. Agora, não permita que o diabo venha lançar essa semente no seu coração e na sua mente de que você é uma fracassada. Você não é uma fracassada, pelo contrário. Você fez o seu papel como intercessora, como auxiliadora idônea, que é o que? Orar pelo marido que não conhecia o Senhor, e você fez isso. Tem um lado dele da escolha, né? Exatamente, é uma escolha pessoal. Então você tem que ficar tranquilo nesse sentido, sabe? Lança essas palavras que você está recebendo no mundo espiritual, dizendo que, sabe, foi fracasso, não adiantou nada orar. Não aceite isso não. Em nome de Jesus, e peça, sim, que o Senhor guarde seu coração, sonhe no seu coração suas emoções e viva esse tempo agora, sabe, de prantear a perda, ou seja, ele não vai estar mais ali, mas não de você alimentar esse sentimento de culpa. Então, o sentimento de culpa, isso vem de Satanás, e não permita que isso venha tirar você do foco, porque o sentimento de culpa vem tirar a gente do foco. Então, não permita que isso aconteça. Amém. Que palavra abençoada, hein, minha irmã? Eu sei que essa foi diretamente para o seu coração. Agora aqui, a Luciene de BH, ela coloca: terminei há pouco tempo com o meu marido. Não era o que queria e gosto muito dele ainda. Como vocês podem me ajudar? Há pouco tempo. Há pouco tempo, né? Então ela não diz. É uma questão assim que a gente precisa conhecer também mais da história, né? Saber o que houve. Com certeza. Né? Mas, de antemão, eu lanço aqui o versículo bíblico de Malaquias 2,16. Deus, o Senhor de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violências as suas vestes. Deus, a vontade dele para nós homens não é o divórcio. Nunca foi e nunca será. Divórcio é só esse escape por causa da dureza do nosso coração. Então, Luciene, se você quiser, desejar, procure-nos ali no Ministério Vida em Família, na Igreja Batista da Lagoinha. A gente pode tentar te ajudar de alguma coisa aqui, te orientando, te fortalecendo, não é? Quem sabe é uma questão de perdão mútuo ou perdão, né, só da sua parte ou dele, mas que a gente consiga aí restaurar a sua família. Ok, Luciene? Pastores, vocês acham que chegaram
Que acabou Terminou? aqui? Terminou? Não, tem muito mais, porque o programa Clínica da Alma é esse programa, né? Amém. Que ele vai ao encontro direto da necessidade do telespectador, Amém. né? Glória a Dessa Deus. necessidade da alma, até mesmo do espírito. Com né? certeza. E é tão interessante que essas participações que eu vou trazer aos senhores agora são participações que nós recebemos durante a madrugada de pessoas que acompanharam o Clínica da Alma na reprise. Ah, que bem. Nossa, Olha que benção. interessante. Glória. Atinge assim o pessoal o dia inteiro, né? Amém. A Fernanda de BH, paz e bênçãos para todos. Para você também, Fernanda. Estou assistindo o programa. Amo muito essa equipe e todo o ministério. Amém. Ah, Olha só, benção. deixa essa mensagem para Amém. você. Que legal. Legal. A Fernanda de BH, uma história assim também interessante, né? Difícil. Eu era amante, mas meu marido se divorciou da outra mulher e mora comigo. Tá vendo? Olha, uma situação. É verdade que, se casarmos na igreja e batizarmos, seremos novas criaturas e ficaremos livres da condenação do erro do passado? Da onde isso? Então, ela é daqui de Belo Horizonte, né, Rogério? Então, vamos tentar aqui organizar isso aqui. Vamos organizar essa pergunta. Havia um casal, esse marido traiu Deixou. a esposa para ficar com essa moça. Ok. Naturalmente, essa traição culminou com a separação e o divórcio, porque ela diz, ele se divorciou. Então, ele divorciou da outra mulher e agora mora com ela, mora com aquela que é como ela mesma se intitula, amante. Amante. Então, ela está pensando, é verdade que se casarmos na igreja e batizarmos, seremos novas criaturas e ficaremos livres da condenação do erro do passado? Primeiro aspecto é falar sobre o arrependimento, né? Do erro, né? Que é o que a cruz nos orienta e nos direciona. Não é isso, pastor? Não é o novo casamento e não é A igreja o cristã. batismo que vai eliminar a culpa. O que elimina a culpa é quando essa culpa ela é reconhecida, confessada em arrependimento diante do Senhor Jesus Cristo. O que nos livra de toda a culpa e de toda a condenação é o fato de Jesus ter morrido por nós na cruz e nós recebermos, através do nosso arrependimento, o perdão de Deus. E essa é a porta. Depois disso, aí sim, aí você poderá vir para a igreja, poderá ser batizada e, independente disso, você pode regularizar a nova situação, né? Então, já que vocês já estão vivendo, né, há muito tempo de uma forma, já estão vivendo maritalmente, estão vivendo juntos e o outro já está divorciado, então vocês podem regularizar civilmente, né, diante da sociedade, a situação. Agora, antes de regularizar diante de Deus, vocês precisam individualmente, né, se reconciliar com o Senhor, colocando diante do Senhor o pecado do adultério. Né? Então, isso precisa ser resolvido. E se for o caso, né, Rogerinho, até mesmo esse marido que deixou a sua família, talvez até por consequência, por ônus dessa decisão, pensar até numa reconciliação com a sua esposa primeira lá, né? Vamos Com usar certeza. essa expressão. Então, a primeira coisa, querida telespectador, é isso, é buscar ali a restauração familiar. Talvez isso implique a você nessa renúncia, mas você, vindo para Cristo, eu tenho certeza que Deus ele tem pensamentos de paz e não de mal para te dar o fim que você deseja, ok? Esta mesma telespectadora, ela nos faz aqui uma outra pergunta, e é uma situação também ampla, uma questão ampla. Em qual situação uma pessoa divorciada pode se casar de novo? Então aí, Fernanda, você como de Belo Horizonte, também nós do Ministério Vida em Família, nos colocamos à sua disposição para que você esteja ali conosco. É só ligar na Casa Pastoral da Igreja Batista da Lagoinha, telefone 3429-9400. Você pode marcar com um de nós ali da equipe, um dos pastores da equipe, pode marcar comigo, né? Talvez pela identificação. Só falar, quero marcar com o pastor do Ministério da Vida em Família, quero marcar com o pastor Serginho.
estou aí à sua disposição. Para aí a gente vai sentar, vamos ler o que as Sagradas Escrituras dizem e aí a gente vai poder te informar com todo critério, com todo cuidado e respeito a Eu acho você. que seria muito bom até para esclarecer essa questão, né? Porque divórcio é muito amplo, verdadeiramente. Né? Novo casamento é amplo, então a gente Amplia precisa mais ainda, então é uma coisa importante. E cada Verdade. caso é uma história, né? Exatamente. Cada caso é Muitas uma coisas são história, é uma analisadas forma Eu queria de... aproveitar uma coisa aqui, o Sérgio, só para a gente... tem mais alguma pergunta? Tem aqui só, Rogério, tem Sim. mais algumas aqui, então bem rapidinho. Essa aqui é uma colocação, não conseguimos entender bem, mas é uma ligação, né? Um registro que vem de vitória no Espírito Santo e nosso querido ou querida telespectadora, deve ser telespectadora, que no final aqui é a concordância feminina, diz assim: gostaria de saber quando haverá o programa Voz do Clínica da Alma. Muito obrigado. Olha, o programa Clínica da Alma, ele é diário, né, na sua apresentação ao vivo, pelas manhãs, né, de segunda a sexta-feira, né, a partir ali de 11h30 da manhã. O programa já está no ar aqui pela Rede Super e tem as reprises durante o período da noite também. Então, sinta-se à vontade e dentro mesmo do site da Rede Super você encontra ali os vídeos, né, de programas passados que podem te instruir bastante. Basta acessar redesuper.com.br, ok? Agora, pastores, tem muita coisa. Vamos caminhar aqui. Eu só queria falar uma coisa aqui, Fala, Sérgio, fala. que é a questão do a nossa escola, né, a Escola de Restauração, que ela vai reiniciar a partir do dia 22 de setembro agora, uma nova turma da escola vai se iniciar. Então, as aulas sempre são na segunda e a terça-feira aqui, né, na Igreja da Lagoinha, e você pode entrar em contato com os nossos telefones ou mesmo ir diretamente lá na Rua Manuel Macedo, número 1324, e ali você fazer a sua inscrição, ou você pode ligar e tirar as informações certinho, né? São 45 dias de aula e tem sido assim uma benção. Todas aquelas pessoas que têm participado têm sido instruídas, aperfeiçoadas e muitas pessoas estão sendo restauradas. E uma outra coisa é que no dia 3, 4 e 5 de outubro nós vamos ter o nosso acampamento, que é o acampamento Clínica da Alma, que vai acontecer aqui no sítio em Contagem, chamado Sítio Greenpeace. Então é um tempo sim, intensivo de ministrações, começando na sexta-noite e terminando no domingo, logo após o almoço. Então você também pode procurar as informações ali no Ministério, na Clínica da Alma, você pode entrar em contato, ligar para os nossos telefones, ou se você é aqui de Belo Horizonte, pode ir direto lá. Tenho certeza que vai ser um final de semana abençoado na sua vida. Viu? Pastor Rogério, é tão interessante que esse convite feito agora ao nosso telespectador torna-se um convite imperdível, né, irrecusável, porque ele responde a muitas questões aqui, diante de tudo que esse curso ele vai trazer e o acampamento também trará a você, telespectador. Por exemplo, aqui uma participação que é da Neide, ela é de Santa Luzia, ela diz assim: na Bíblia está escrito a palavra Rainha do Céu. O que significa isso? Que espírito é esse, Rainha do Céu? Então, é algo que demanda um tempo para ser explicado, para ser mostrado, não é? Então você, Neide, faça, né, participe aí deste seminário, participe deste curso do Ministério, oferecido pelo Ministério Clínica da Alma, e eu creio que, de uma forma muito especial, você vai ser edificada com esse conhecimento. Amém. Não é isso, pastores? Sim. Agora aqui, uma pessoa também, uma irmã que não se identifica, ela diz assim: tive um problema com uma cunhada que falou mal de mim com meu esposo. E era algo que eu não fiz. Isso me machucou, pois meu esposo brigou comigo. O que fazer para perdoar? Abrir o coração, né? É uma decisão, né? O perdão é uma decisão. É aquilo né? que nós falamos aqui ontem, né? Não engula o veneno. Né? E depois ela sentar um pouco com a esposa, esperar a hora que ela acalmar e tudo, e mostrar para ele que você não errou. Ora a Deus primeiro, para Deus tocar no coração dele e tudo. E uma hora assim mais tranquila, você senta com ele e conversa com ele. E mostra para ele que você não teve culpa. Agora, você tem que liberar o perdão. Né? Ora a Deus para tocar no seu coração, para te trazer paz. Se você não conseguir sozinho, procure ajuda.
né? Nós estamos lá na Clínica da Alma, à sua disposição, pode ir lá que nós vamos te ajudar a liberar isso. Lembrando que perdoar o seu ofensor não o torna certo. Sim. O perdão, ele te torna livre. Exatamente. Então, hoje, caminhe em direção à sua liberdade, viu, querida telespectadora? Agora, uma outra participação, o Bruninho, lá, ele diz assim, lá do Paraná. Olá, abençoados, sou do Paraná. Um abraço a todo o Paraná, Amém. ao pessoal de Curitiba. Amém. Um abraço aí para o pessoal da Primeira Igreja Batista lá, pastor Pascoal Piragini. Estão nos assistindo agora. Um grande beijo a todos vocês. Foi uma honra estar aí com vocês aí dias passados, hein? Diz assim, olá, abençoados, sou do Paraná e sou evangélico. E, infelizmente, sofro com a síndrome do pânico. E isso atrapalha os meus sonhos. Aí nós vamos orar pelo Bruninho também, né, pastores? Com certeza. Porque tem sido recorrente, né? Tem. Essas síndromes aí. Então, É. aí a gente vai orar por eles e vamos orar também para o pessoal de casa. Eu sei que hoje o tempo passou. Hoje Mas Boa, isso né? é porque Meu Deus. é a pessoal tá amostragem, é um acompanhando, isso é bom. retorno, Com né, que a gente certeza, tem. é muito ótimo. bem. Mas, então, você de casa aí que acompanha a nossa programação, hoje iniciamos, foi lido aqui o texto base do Salmo número 14 E ficamos sobre aí. a cultura da desonestidade, mas ficou por aí. Sabe por quê que nós ficamos por aqui? Porque o propósito hoje foi abençoar você. Amém. Mas você não vai perder nada, absolutamente nada, porque no próximo programa nós iremos abordar esse assunto. Continuaremos discorrendo aí agora sobre a cultura da desonestidade, vamos trabalhar e ainda assim contamos com a sua participação, porque esse programa, entre nós aqui, ele já está feito. Está feito. Amém. Nós precisamos fazê-lo agora é para você, para atender os seus anseios, para atender os seus desejos, aí, as suas perguntas, né? E já também ministrar cura para a sua vida. Então, para nesse tempo que nos resta, Vamos orar. pedir um dos amados pastores que nos abençoe em oração agora. Senhor, nós pedimos ao Senhor agora, no nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor tem um interesse em mudar o nosso caráter. Amém. O Senhor tem interesse em mudar a nossa vida, porque o Senhor empenhou a sua palavra nisso. Amém. O Senhor mandou o teu próprio Filho para que isso fosse possível. Esse é o desejo do coração do Senhor, que nós possamos, Senhor, ser aperfeiçoados em tudo, inclusive no nosso caráter. Amém. Senhor, em nome de Jesus, apesar das circunstâncias que estão ao nosso redor, apesar das leis que nós temos, apesar de todos os sistemas estabelecidos pela nossa cultura, pela nossa sociedade, pelos nossos governos, nós precisamos do Senhor para nos ajudar. Nós precisamos, Senhor, ser fortalecidos no Senhor, Amém. para viver uma vida, Senhor, que seja uma vida coerente com aquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz. Amém. Então, Senhor, nos ajude a vivermos uma vida honesta, honesta conosco, honesta com aqueles que estão ao nosso redor, honesta com o Senhor. Amém, Jesus. Nós não podemos mentir para o Senhor, não há como. Então, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, Por favor, para Senhor. que nós possamos realmente, apesar de tudo aquilo que está nos influenciando, tomar as decisões de viver uma vida digna do Teu nome. Amém. De viver, Senhor, uma vida nos aproximando do caráter do Senhor cada vez mais, Sim. sendo transformados dia em dia, de glória em glória, para a glória do Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.